Você vive correndo contra o relógio, sofre com falta de tempo, chega no final do dia com aquela sensação de não ter feito nem a metade daquilo que você gostaria de ter feito? Pois é, eu tenho realmente observado que essa sensação de falta de tempo tem gerado frustração, ansiedade e às vezes até sofrimento nas pessoas. Então, por isso que eu resolvi abordar esse assunto. O meu objetivo aqui nessa mini aula, vou chamar de mini aula, né? É conscientizar sobre o quanto o autoconhecimento e o equilíbrio emocional são fundamentais para lidar com esse desconforto. Eu vou compartilhar dicas práticas que ajudarão a desenvolver a habilidade de gestão do tempo. Vou apresentar uma ferramenta que possibilita uma análise do que está realmente consumindo o seu tempo e como você pode priorizar aquilo que é realmente importante na tua vida. Então, esse pode ser um bom começo para você começar a se planejar com mais consciência, elevar a sua eficiência e melhorar a sua qualidade de vida. Mas qual é a definição de gestão do tempo, né? Qual é o conceito de gestão do tempo? Gestão do tempo é o processo de priorização e de organização de tarefas, que envolve o quê? Envolve planejamento, envolve execução, sempre voltados para o melhor aproveitamento do tempo investido nessas tarefas, o que resulta em maior produtividade e maior eficiência. E quem não quer, né, ser mais produtivo e mais eficiente? Hoje, as teorias modernas de gestão do tempo, elas não focam só na organização de tarefas e de atividades. Elas vão muito além disso, porque elas têm como objetivo principal a proporcionar a realização pessoal. Então, essas novas teorias, elas falam de gerenciamento pessoal e não de gestão do tempo. Por quê? Porque o gerenciamento pessoal requer consciência do propósito de vida, daquilo que realmente importa e daquilo que vai nortear todas as decisões do que deve realmente ser priorizado na nossa vida. Então, é essa linha moderna aqui que nós vamos seguir nessa mini aula. E eu vou começar já propondo algumas reflexões, né, para gerar consciência, que é importante para fazer uma boa gestão do tempo. Então, nosso objetivo aqui é gerar consciência do que está impedindo você de realizar esse gerenciamento pessoal que leva à sensação de realização. Qual é a primeira reflexão proposta? Pensar aí naquilo que dificulta a sua gestão do tempo. Você pode até pausar o vídeo para pensar e anotar. Então, a pergunta é: o que dificulta a sua gestão do tempo? Enquanto você pensa, eu vou compartilhar aqui com vocês as respostas, né, de quando eu faço essa pergunta nos treinamentos que eu costumo aplicar de gestão do tempo. Então, veja bem, né, aqui nessa nuvem de palavras, observem as maiores palavras aqui, que dificultam a gestão do tempo: desorganização, imprevistos, falta de planejamento e priorização, aquelas distrações de redes sociais, internet e e-mails, o pessoal comenta muito que distrai, né? A preguiça, a procrastinação, enrolação, excesso de tarefas, de reuniões é uma das principais reclamações aí, né, e desconfortos dentro das empresas. Falta de foco também. Então, a consciência aqui de todas essas dificuldades é um primeiro passo, porque quando eu tenho consciência daquilo que é uma dificuldade, eu consigo lidar com essa dificuldade. Então, a autoconsciência aqui dessas dificuldades é extremamente importante. A segunda reflexão que eu quero propor é sobre foco. O foco é uma habilidade extremamente importante quando nós falamos de realizar uma boa gestão do tempo. E a pergunta agora é a seguinte: o quanto você acha que a sua mente divaga ao longo do dia? E o que seria essa divagação, né? É quando você faz uma tarefa, quando você faz uma atividade pensando numa outra coisa. Pense aí num percentual para essa resposta, do quanto a sua mente divaga. E aí eu vou contar para vocês sobre uma pesquisa realizada. Dois psicólogos fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que as pessoas passam 46,9% das horas que estão acordadas pensando em alguma coisa diferente daquilo que elas estão fazendo. E aí, qual é o complemento dessa conclusão? Que essa divagação mental normalmente deixa as pessoas infelizes. Como é que foi essa pesquisa, né? Os participantes responderam através de um aplicativo para iPhone o que eles estavam fazendo no momento, se eles estavam pensando na atividade atual ou em outra coisa, e se a sensação do momento era agradável, neutra ou desagradável.
E as respostas chegaram a essa conclusão, que nós passamos quase a metade do nosso tempo divagando. Mas será que a divagação da mente é algo negativo? Não necessariamente, tá? A divagação mental é um modo de operação padrão do nosso cérebro, né, do cérebro humano. A capacidade de pensar sobre o que não está acontecendo é sim uma conquista cognitiva. Só que essa conquista, isso pode ter um alto custo emocional para nós. E quando que isso tem um alto custo emocional? Quando esses pensamentos são nocivos. Quando são pensamentos ruminantes que geram aquela famosa agitação emocional, né? Então, se os pensamentos eles são livres, são positivos ou até mesmo neutros, a divagação pode até proporcionar aumento de criatividade e até nos levar à solução de problemas, né? Porque se eu tenho algo e fico focado naquilo, às vezes eu não tenho a criatividade de pensar fora da caixa. Agora, a dica qual é, né? Sabendo que essa divagação mental pode ser positiva ou negativa. A dica é ter percepção e foco no momento presente. Por quê? Porque se eu tenho a consciência de quais sentimentos os meus pensamentos estão me provocando, eu consigo mudar isso. Então, aqui nós estamos falando em sair do modo automático, adquirir a consciência para conseguir cuidar e melhorar melhorar o meu padrão dos pensamentos. Conclusão, né? Conclusão importante aqui, cuidar da saúde mental ajuda na gestão do tempo. E nós vamos agora para a terceira reflexão, que também é relacionada a foco, né? Então a pergunta é: você acha que ser multitarefa é uma realidade ou uma ilusão? Será que é realmente possível fazer tudo ao mesmo tempo agora? Uma pesquisa analisou aí jovens adultos que alternavam a realização de diferentes tarefas. Então, tarefas como resolver problemas, classificar objetos geométricos, e em todas as tarefas, os participantes perderam tempo quando precisaram mudar de uma atividade para outra. Nas tarefas mais complexas, esse tempo foi ainda maior, né? Eles perderam um tempo ainda maior. Então, a conclusão, qual foi? Que o cérebro não se concentra em mais de uma coisa por vez. Por quê? Porque faz pequenas e rápidas alternâncias de foco, isso dá a impressão de manter a atenção em várias coisas ao mesmo tempo, gera uma sensação de produtividade, só que isso não é uma realidade, é uma ilusão. Porque a cada troca de atenção há um tempo necessário para o cérebro se reconectar com a nova atividade, e isso tudo consome o quê? Consome energia, gera desgaste mental e consome tempo. Então, qual é a dica aqui? Se você se concentrar naquilo que você se propôs a realizar, ou seja, realizar uma tarefa por vez, né? Que aí dessa forma você consegue otimizar o seu tempo e principalmente evitar esse desgaste mental que é super desconfortável. Então, nós falamos aqui bastante já sobre a importância de manter o foco. E aí, qual é a pergunta, né? É possível desenvolver o foco, melhorar a nossa capacidade de foco? O que é o foco? O foco é uma habilidade comportamental, uma habilidade desenvolvida para que a pessoa consiga se manter sob controle, fazendo alguma coisa, né? Sob o controle de alguma coisa, e que no longo prazo gera sim uma produtividade. Só que o foco não é natural. O cérebro, ele tem uma herança genética e que é instintiva para ficar alerta para possíveis riscos e ameaças. E são ameaças que podem ser reais ou imaginárias. Muitas vezes nós criamos, né, esses riscos. Por quê? Nós fazemos isso por uma questão de sobrevivência, para proteção. Só que isso gera ansiedade e, consequentemente, uma dificuldade de manter o foco e a concentração. Então, as pessoas que são ansiosas, normalmente elas têm menos foco e menos concentração. Só que qual é a boa notícia? É possível cuidar da ansiedade, né? É possível com terapia, com meditação, com exercícios, até com autoconsciência. Então, é possível sim treinar e melhorar o foco. E antes da gente prosseguir, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas dicas para a gente conseguir melhorar o foco e manter o foco. Então, deixa eu colocar aqui na tela essas dicas, né? E são essas daqui. Ter consciência daquilo que te distrai, né? E eliminar esses pontos de distração. Então, quando eu percebo aquilo que me distrai, é o WhatsApp, são as redes sociais, são as conversas sem foco, eu consigo
ter consciência e eliminar isso. Fazer pausas constantes é fundamental, o cérebro não consegue se concentrar muito tempo numa mesma atividade, manter corpo e mente descansados, uma boa qualidade de sono, cuidar do equilíbrio mental, emocional, espiritual e físico. O ambiente também é importante, então um ambiente saudável, confortável, seguro, os materiais próximos e acessíveis ajudam a melhorar, porque aí eu não preciso parar, né, perder o foco para buscar alguma coisa. Reduzir a multitarefa é essencial aqui, nós vimos que multitarefa é uma ilusão, né? E praticar atenção plena, ou seja, manter o foco no momento presente. E agora vamos dar continuidade aqui, né? Falando sobre paradigmas. Quais são os paradigmas que podem nos atrapalhar na gestão do tempo? O que é um paradigma? Paradigma é a forma como eu compreendo, como eu percebo o mundo ao meu redor. E as nossas ações, os nossos resultados dependem da forma como nós percebemos o mundo. Então, aqui cada pessoa vivencia e usa seu tempo de uma forma distinta, né? Cada um tem a sua percepção sobre o tempo. E aí o que acontece? Quando essa percepção ela é positiva, ela é favorável, realizar a gestão do tempo fica mais fácil, é mais leve. E eu vou dar alguns exemplos aqui para tornar isso mais claro, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um paradigma, uma percepção de escassez em relação ao tempo. Então, nesse caso, eu já acordo pensando que eu dormi pouco, né? Eu já levanto achando que o dia é curto, e aí à noite eu vou dormir com aquela sensação de que eu não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito. Por quê? Porque faltou tempo. Note, meu paradigma é de escassez. Então, nesse caso, eu valorizo aquilo que eu não fiz e eu deixo de olhar para aquilo que eu fiz. Isso gera certamente uma frustração, um desconforto. Agora, se a minha percepção é de abundância em relação ao tempo, eu vou conseguir aproveitar as horas com mais qualidade, eu vou focar naquilo que realmente importa, e aí eu chego no final do dia com aquela sensação de ter aproveitado o tempo de uma melhor forma. Ou seja, eu vou conseguir valorizar o que eu fiz e não vou ficar olhando para aquilo que eu deixei de fazer. Aí um outro exemplo. Se eu aprendi que agenda cheia, trabalhar depois do horário, estar sempre ocupado é sinônimo de status, de ser importante e competência, eu vou lotar a minha agenda para que eu me sinta bem, para que eu mostre para as pessoas que eu sou importante. Agora, se eu entendo que respeitar os meus limites, cuidar da minha qualidade de vida são valores essenciais, eu já consigo priorizar aquilo que realmente importa no meu dia e eu consigo até dizer não para aquilo que não faz sentido, para aquilo que não está alinhado aos meus valores. Então, ser eficaz na gestão do tempo exige muitas vezes mudança de paradigmas, né? Preciso mudar a minha mentalidade para que eu possa criar novos hábitos, e tudo isso vai acontecer aqui, de dentro para fora. E como isso acontece? Quando eu me proponho a rever princípios, a rever valores, quando eu me proponho a refletir, a colocar em prática aquilo que realmente pode causar transformação, tornando os novos comportamentos que eu quero inserir em hábitos naturais. E para falar sobre hábito, eu gosto bastante de me basear naquele livro, é super famoso, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Do autor Stephen Covey. Eu super recomendo essa leitura, ela vale a pena em vários sentidos, né? Não só para falar de gestão do tempo. E nesse livro, o autor coloca um conceito de hábito sendo a interlocução entre conhecimento, habilidade e desejo. O conhecimento aqui é o que e o porquê fazer. A habilidade é o como que eu vou fazer. E o desejo é o querer fazer. Então, o que vale ressaltar que hábitos não são fórmulas mágicas, né? Só que eles fazem parte de um processo de desenvolvimento pessoal. Ou seja, a mudança de hábito, o inserir novos hábitos requer autoconhecimento, motivação. Eu tenho que realmente querer começar a fazer e ter disciplina para que um comportamento vire um hábito e seja natural. Então, nesse livro, o autor fala sobre 7 hábitos e 2 hábitos são relacionados à habilidade de gestão de tempo, que é o que eu vou comentar aqui. Um deles é o hábito comece com um objetivo em mente. Esse hábito fala sobre a importância de você ter clareza da sua missão pessoal, dos seus valores. Por quê? Porque isso vai te ajudar a tomar decisões quando os problemas aparecerem, quando você tiver que priorizar
as tarefas. E qual é a sugestão aqui? É começar cada dia sabendo o que você deseja realmente atingir, tanto nos seus projetos, nas suas tarefas, e toda vez que você iniciar alguma coisa, isso é o que precisa estar bem claro, o objetivo final. Qual é o resultado desejado? Então, tudo que você faz precisa estar alinhado à sua missão e ao seu propósito. E aqui, qual é a pergunta, né, que eu faço para você? Está clara a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Por quê? Porque se a sua missão não está clara, se você tem dúvidas, o risco que você corre é viver no piloto automático, naquela faseção, sem rumo, sem um propósito. E aí você lota a tua agenda com uma porrada de compromissos para agradar os outros, ou até para se satisfazer, porque às vezes a gente coloca algumas tarefas que geram uma realização, mas que não trarão resultados, né? E não vão trazer aquela realização efetiva e eficiente. Então, tem técnicas para você escrever e definir sua missão. Você pode realizar um processo de coaching que te ajuda a fazer esse desenho e definir ações para atingir essa missão, uma mentoria. Na internet também tem várias ferramentas que ajudam nesse processo. Eu particularmente gosto bastante do conceito do círculo dourado, do Simon Sinek. Ele escreveu um livro sobre esse conceito, o nome do livro é Comece pelo Porquê. E nos treinamentos e nos processos de coaching que eu realizo, eu ensino a construção da missão com base nesse conceito. Então, eu proponho atividades práticas, né, tanto no coaching quanto nos treinamentos, para escrever a missão com o conceito do círculo dourado. É uma sugestão aqui para você que ainda não tem a sua missão. O outro hábito que eu quero compartilhar aqui, que ajuda na gestão do tempo, é o hábito cujo nome é primeiro o mais importante. Esse hábito consiste em diferenciar o urgente do importante, que parece simples, mas não é. Um gerenciamento eficaz, ele consiste em priorizar as tarefas importantes e não as tarefas urgentes. Ou seja, aquilo que realmente tem a ver com a missão e aquilo que importa no longo prazo. Isso requer aprender a delegar, a eliminar aquilo que não importa. E aí, como que eu coloco esse hábito em prática, né? Tendo coerência nas minhas escolhas, nas minhas decisões, considerando a minha missão, os meus objetivos relacionados à missão, e principalmente saindo daquele modo de decisão automatizado. E uma ferramenta que ajuda bastante nessa análise e na tomada de decisões é a matriz de Eisenhower, que eu comentei lá no início do vídeo que eu ia apresentar para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui essa ferramenta, vou projetar ela aqui na tela. É uma ferramenta que tem 4 quadrantes e você vai classificar aqui as suas tarefas nesses 4 quadrantes aqui dessa matriz, né? Então, ela está aqui na tela já. Você pode até dar um print da tela para você fazer essa atividade no segundo momento. Eu vou explicar aqui como que ela funciona. Observem que nesse primeiro quadrante aqui, você vai classificar as tarefas, as atividades que são importantes e urgentes, tá? E são relacionadas à sua missão e aos seus objetivos. Alguns exemplos aqui, aqueles projetos com datas para entregas, as situações de crise, os problemas inesperados, as tarefas importantes que são postergadas, né? Elas eram importantes, mas não eram urgentes. Aí, como eu não fiz, elas vêm aqui para esse quadrante, porque elas se tornam urgentes. Quais são os resultados quando eu atuo com tarefas concentradas nesse quadrante aqui? Resultados de estresse, de esgotamento, de administração de crises e aquela sensação de que eu vivo para ficar apagando os incêndios. Então, você vai classificar essas tarefas aqui e o que você vai fazer com essas tarefas? Vai fazer agora, porque elas são importantes e urgentes. O segundo quadrante, que é esse daqui, ele é o das tarefas importantes, mas não urgentes, e são tarefas relacionadas à missão e aos objetivos. Exemplos aqui, aquelas tarefas de alto valor ligadas às metas de longo prazo, treinamentos, melhorar relacionamentos,
planejamentos de modo geral. Então, aqui a gente está falando de planejamento diário, semanal, planejamento financeiro, planejamento de vida, manutenção preventiva entra aqui também, o cuidar da saúde em todos os sentidos, né? Exercício físico, check-up periódico, terapia. Então, observem que tudo isso aqui é importante, mas não é urgente. E como não é urgente, normalmente nós fazemos o quê? Nós não fazemos, né? Deixamos de lado. E aí, quais são os resultados quando eu me concentro, quando eu consigo programar e executar essas tarefas? Os resultados são positivos, são resultados de visão de longo prazo, de perspectiva, de equilíbrio, de disciplina, de controle, com poucas crises, porque eu consigo me organizar, eu programo e eu faço. Então, se concentrem aqui nesse quadrante, ele é o mais importante, porque as tarefas desse quadrante estão relacionadas à nossa missão, objetivos, e elas são extremamente importantes. Aí vamos aqui para o terceiro quadrante, que é daquilo que não é importante, mas é urgente. E não estão relacionados à missão e aos objetivos. Exemplo, atender telefone, responder o WhatsApp, pagar contas, as reuniões que não são importantes, né? Porque as que são importantes estão classificadas nos outros dois quadrantes. Consertar coisas, tudo isso normalmente está baseado em expectativas de outras pessoas. Então, eu vou dar o exemplo comum que eu escuto muito nas empresas quando eu dou esse treinamento. O pessoal diz, mas entra mensagem no meu WhatsApp o dia todo e eu tenho que responder. E aí o que eu digo? Precisa ter uma disciplina, precisa ter um limite, né? Ok, o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho, mas entram muitas mensagens que não precisam ser respondidas na hora. E fazer essa gestão é bastante importante. Quando eu me concentro aqui nesse quadrante, quais são os resultados? Foco no curto prazo, administração de crises. Eu considero muitas vezes planos e metas inúteis e não percebo isso porque eu estou vivendo no modo automático quando eu atuo aqui. E eu estou sempre com aquela necessidade de agradar o outro. Portanto, as tarefas que estão aqui nesse quadrante, é muito importante que você consiga delegar para alguém, né? E o delegar é uma habilidade que também pode ser treinada, que eu não vou focar aqui, mas que nós temos aqui também a possibilidade de desenvolver através de treinamento, através de processos de coaching, de mentorias. E aí, vamos aqui, então, para o último quadrante, que é das tarefas nem importantes e nem urgentes, né? São tarefas de baixo valor que tiram o nosso foco e geram desperdício de tempo e também de energia. Exemplos aqui, aquelas reuniões desnecessárias que nós sabemos que acontecem, isso eu acho que é muito importante ser revisto no dia a dia. O cuidar de assuntos irrelevantes, ficar checando rede social o tempo todo, isso gera desgaste, né? A gente perde o foco quando faz isso. Aquelas conversas sem rumo, sem foco, também se enquadram aqui. Se eu me concentro nas tarefas desse quadrante, eu vivo com falta de foco, com desperdício de tempo e de energia. Portanto, aquilo que eu classificar aqui, porque o exercício aqui é para te levar a ter consciência, né, do que está nos 4 quadrantes para que você tenha alguma atitude a respeito. Então, aquilo que você classificar aqui, é importante que você elimine, que você tire aqui da sua rotina, né? Então, eu espero que você tenha gostado dessa ferramenta. A minha sugestão é que você utilize aqui. Você pode utilizar para aqueles momentos em que a vida está um caos e você precisa ter um panorama do que ser feito, ou você pode usá-la também de uma forma para te ajudar a organizar, para te trazer consciência do que você está fazendo com a sua vida, com a sua rotina e tomar decisões importantes. Então, com certeza, isso vai te ajudar a organizar suas atividades para trazer benefícios aí para o seu dia a dia, né? E agora, nós vamos recapitular aqui algumas dicas para esses novos hábitos aqui que estão sendo propostos. Então, definir a missão e os objetivos é muito importante.
É importante que você planeje a sua semana, então a dica aqui é planejar a semana e você realizar adaptações diárias, porque isso é necessário. É uma realidade, os imprevistos que acontecem, as situações de urgência que chegam. Só que quando eu tenho claro a minha missão, meu objetivo, eu consigo analisar com consciência isso que entra de urgente. Porque às vezes eu acho que é urgente, mas na verdade é urgente e não importante. E aí eu vou conseguir fazer uma priorização adequada, dizer não muitas vezes, né? Que é uma outra dica aqui, esse aprender a dizer não, a negociar, negociar prazos também é fundamental, a delegação sempre que possível, analisar às vezes aquilo que está impedindo você de delegar suas tarefas, às vezes é uma zona de conforto que nós temos, né? Porque é confortável fazer aquilo que a gente já sabe, e eu não quero delegar para o outro, porque será que o outro vai fazer bem feito? Percebam que é tudo autoconsciência. Quando eu entendo aquilo que gera alguma dificuldade, eu consigo lidar com isso. É importante também que você concentre a tua energia e o seu tempo naquilo que realmente importa, manter o equilíbrio, cuidar das suas tarefas com disciplina, manter o foco fundamental e utilizar as técnicas de organização. Então, essa matriz de Eisenhower que eu mostrei para vocês, tem várias ferramentas de gerenciamento do tempo, né? Aplicativos aí de celular, tem aplicativos até que rastreiam o tempo que nós ficamos navegando aí na internet, nas redes sociais, para que a gente tenha uma ideia, né, do quanto que a gente desperdiça o nosso tempo, muitas vezes sem perceber. E nós estamos aqui chegando ao final já da nossa mini aula de gestão do tempo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essas reflexões aqui, essas dicas, sejam úteis para você aproveitar o seu tempo com mais qualidade. Eu espero que você possa priorizar aquilo que realmente importa na tua vida, porque isso certamente te levará para uma vida mais leve, mais saudável, mais equilibrada e feliz, né? Vou deixar aqui para vocês os meus contatos, vou colocar aqui na tela. Então, fiquem à vontade, né? Podem me acionar aqui no celular, tem o meu site também, podem me acionar também pelo Instagram. Eu me coloco à disposição de vocês para te ajudar a desenvolver essa habilidade ou qualquer outra habilidade que você ache necessário, né, de desenvolvimento, através de um processo de coaching individualizado ou através também de treinamentos para você, para a tua equipe. Então, saiba que você pode contar comigo. Eu te agradeço aqui por ter ficado até o final, te agradeço pela audiência, um grande abraço e até a próxima.